A paz do Senhor. Eu quero deixar uma mensagem: como vencer todo vinho velho, todo conhecimento velho que carregamos conosco quando nós chegamos a Cristo. E também como vencer isso nas outras pessoas e nos lugares por onde nós passaremos. A Bíblia diz que quando em Atos capítulo 9 vai relatar que Saulo se encontra com Jesus, naquele momento ele recebe uma ordem de Jesus para entrar na cidade e ali Jesus falaria a ele o que ele deveria fazer. Paulo vai para a cidade. A Bíblia diz que ele estando cego, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. E quando Deus vai mandar Ananias ir até a cidade, Deus diz para Ananias que Paulo estava orando ao Senhor ali. Você então precisa entender que Paulo não estava só esperando uma resposta de Deus. Paulo estava buscando já uma resposta no Senhor Jesus. O homem que há 3 dias atrás estava perseguindo Jesus, começa a buscar a Jesus em jejum e oração. Aqui eu preciso te despertar para isso e me desperto com isso também, que a Bíblia vai dizer que esse homem que era perseguidor da igreja, ao ter encontro com Jesus, você vai ver que é bem claro que ele não é porque ele está cego que ele não está comendo e bebendo, é literalmente porque ele se absteve disso voluntariamente, porque ele tinha pessoas para ajudar ele naquele momento, e mesmo assim ele não comeu e não bebeu. Então foi um jejum voluntário, é isso que a Bíblia nos deixa a entender, e a oração também. E a Bíblia diz que Deus mandou Ananias lá, e Paulo foi cheio do Espírito Santo e tornou a ver. Aqui, para a gente entender, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quando Paulo está se referindo à destruição de todas as fortalezas, ele vai se falar de toda a oposição à vontade de Deus. As armas que nós recebemos de Deus, elas são poderosas para destruir toda a oposição que se levanta contra a vontade do Senhor Deus. Quando ele vai dizer sobre conselhos e altivez, ele está falando sobre orgulho, sobre filosofias, conhecimento, ciência. Ele está falando, deixa eu me ver, também atitudes arrogantes e contra as ideias que as pessoas têm, que afastam elas do propósito de Cristo. Então ele está dizendo que nós temos armas poderosas em Deus para vencer arrogância, para vencer orgulho, para vencer conhecimentos errados, falsos, filosofias vãs. Nós temos essas armas poderosas em nós. Você percebe que Paulo estava cheio da lei e da prática da lei até encontrar Jesus. Mas após encontrar Jesus, ele vai para a oração e para o jejum, sem comer e sem beber por 3 dias. E ele recebe Ananias e é cheio do Espírito Santo. Você percebe que Paulo não ficou, isso que eu quero te chamar a atenção, Paulo não ficou numa espera sem qualquer atitude ou sem qualquer reação dentro dessa espera. Ele teve um ato de fé que foi buscar o Senhor. E partindo então dessa realidade de Paulo, nós entendemos por que Deus enviou Ananias lá, e Ananias orou por Paulo e ele tornou a ver. Paulo entendeu o propósito de Deus na vida dele, de Jesus na vida dele, que era buscar algo novo no Senhor. Aqui eu te confronto em algo. Nós nos convertemos a Jesus e pedimos que Jesus abençoe o que nós já temos, e não buscamos aquilo que Jesus quer nos dar. Nós chegamos a Cristo e nós queremos que Ele só venha a abundar aquilo que nós já temos. Mas Saulo chega a Jesus e no primeiro encontro ele perde a visão. A primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele já sofreu um prejuízo
físico, mas quando ele entendeu o propósito e usou a arma poderosa da oração e do jejum, Jesus fez questão de curar ele. Jesus não falou que ia curar ele, mas a Bíblia diz que Jesus enviou Ananias lá com esse propósito e ele tornou a ver. Mas Paulo não sabia que Jesus faria ele tornar a ver. Mesmo assim, ele estava buscando o Senhor. Eu preciso que você entenda que jejuar e orar a Deus não é por aquilo que Ele prometeu nos dar, é pelo encontro que nós tivemos com Ele. E se você não está tendo ainda uma vida de oração, uma vida de jejum, eu posso aí te questionar, será que você já teve um verdadeiro encontro com Deus? Eu fico abismado, às vezes, aconselhando pessoas, e às vezes cristãos, e eles estão na igreja há anos e nunca jejuaram. Isso é complicadíssimo, porque não existe crescimento espiritual em Deus, sem jejum e sem oração incessante. Não tem como nós alcançarmos vitória em Deus sem buscarmos a face dele com essas duas armas poderosas. E lá em Efésios vai nos falar que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes combatendo contra todo o mal. E quando vai se falar, você vai lendo Efésios, você vai entender que não é só resistir, é lutar, opor-se contra o mal, combater, resistir, vencendo e após vencer, permanecer firme, preparado para a próxima batalha. O que Paulo então vai nos ensinar, o que a Bíblia vai nos ensinar, é que o crente ele está sendo chamado, ele está sendo convocado para se colocar numa posição de resistência, de combate e de preparação para as outras guerras espirituais que ainda virão. Eu preciso te lembrar que se você venceu uma guerra há um tempo atrás, tem outra vindo aí. Eu preciso te lembrar também, se você passou um grande deserto de provações há um tempo atrás, virão outros desertos aí. E se você não permanecer firme, usando as armas poderosas que Jesus nos ensinou, você não vai conseguir resistir ao dia mau. E é por isso que muitas pessoas eram e não são mais o que eram na presença de Deus. Quantas pessoas nós temos o conhecimento e falamos, fulano era isso, fulano era aquilo, buscava tanto, fazia tanto, pregava, louvava, a família dele estava na igreja, hoje estão todos desviados. Eu preciso que você entenda que o diabo não vai parar de lutar contra você. E que a única pessoa que para de lutar no plano espiritual é o homem. Os anjos não param, Deus não para e Satanás não para. O único que se dá o desprazer de parar o combate sou eu e você. Mas eu te desperto neste momento e peço que o Espírito Santo te ilumine, te esclareça e te traga fortalecimento para que você tome posse das suas armas poderosas em Deus e destrua toda a fortaleza que se levantou contra a tua vida. Entenda que quem vai destruir essas fortalezas são as armas que Deus já te deu, a oração, o jejum e todas as demais coisas, escudo da fé, capacete da salvação, coraça da justiça, sandálias do evangelho, nos cingindo de toda a verdade do Senhor. Você precisa estar revestido e usando a armadura que Deus te deu. Essa armadura não é enfeite, ela não é só um adorno, ela não é só um acessório, ela é uma arma poderosa. Use ela. Volte a jejuar, volte a orar, volte a ter propósitos constantes na presença de Deus, porque ele acabou de se converter e já estava 3 dias jejuando. É uma grande lição para nós. Ele acabara de se converter e já estava 3 dias orando. Às vezes tem pessoas que estão há anos na igreja e vivem, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. E tenho certeza que muitos deles não têm vida de oração em casa. Comece a buscar o Senhor e que Deus te abençoe.